IPHAN fez, né, uma vistoria, né, na Igreja do Carmo alguns meses atrás e alguns problemas já foram identificados naquela época. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que vocês encontraram, né, nessa vistoria. A gente estava fazendo acompanhamento das obras de adequação, de restauro da Igreja da Ordem Terceira do Carmo, que fica ao lado da Ordem Primeira que desabou o telhado. Então, durante essa vistoria, meus colegas, foi pedido a eles que, pela até uma pessoa que é uma funcionária antiga do convento, né, a Dona Maria, ela estava já prevendo algum tipo de problema, viu que o telhado já estava tendo uma espécie de selamento, que é quando começa a ceder um pouco a altura do telhado, e ela fez questão de mostrar para a equipe técnica do IPHAN esse movimento e também uma trinca que já existia ali na alvenaria lateral esquerda, assim, da Ordem Primeira, há muitos anos, né? E ela fez questão de mostrar, né, para a equipe técnica e dizer que estava sentindo alterações nos últimos momentos, nos últimos meses, né? Existe uma estrutura, né, que faz parte dessa estrutura do telhado, principalmente dessas igrejas antigas, que preocupa vocês bastante. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa peça chamada frechal. As tesouras, né, dos telhados, elas aguentam o esforço, né, vamos dizer assim, do peso das telhas coloniais, que é bem pesado e quando fica cheio de água também aumenta esse peso. Então a tendência delas é abrir, né, com o peso, né. Só que geralmente nos telhados a tesoura romana, aquela que tem uma linha embaixo, né, essa peça de baixo ela permite que ela segura, né, para que a tesoura não abra. No caso de alguns tipos de igreja, né, que a ideia é você ter uma nave com uma amplitude, né, para ressaltar esse espaço de culto, essa linha ela não possui um tirante embaixo, mas uma pequena linha alta aqui em cima, que não consegue segurar os esforços, né, desse tamanho de peso para que a tesoura não abra. Para isso, o que acontece? Qual é a solução estrutural que vem sendo usada há muitos e muitos anos, alguns séculos, né? É que existam peças, né, de madeira, são os chamados freixais, que estão, né, nesse sentido, no sentido, vamos dizer assim, oposto dos da tesoura, para que elas segurem esse esforço da tesoura abrir. Geralmente são peças muito pesadas, né, muito grandes, seções grandes, e podem, ao longo dos anos, se corromper, né, ter uma alteração na seção e não resistir mais aos esforços laterais, né. Como as alvenarias de pedra, antigamente, elas não eram armadas, elas não tinham, né, por exemplo, estrutura de aço, elas só resistem, né, resistem muito bem ao peso da compressão. Mas quando elas sofrem esse esforço lateral, elas tendem a se romper. E foi o que aconteceu lá e que a gente vem notando em algumas igrejas. Então, acho que é muito importante a gente, né, incluir na nossa rotina diária, tanto da fiscalização como também dos usuários, do acompanhamento dessas peças, né? E a gente não conseguiu identificar exatamente a causa do que causou vamos dizer, enfraquecimento das peças. A gente sabe, né? Foi até informado agora nessa última vistoria após a queda do telhado da existência de cupins, né? Quando a gente vê o resquício da peça, né, uma peça até bem grande desse fechal, a gente vê que ela já está toda comprometida do ponto de vista assim de ter sido apodrecido, né? Então isso tem a ver com água, pode ter a ver com o PIN. Então são peças que elas ficam em lugares um pouco escondidos e sujeitas também bem onde termina a queda d'água das tesouras. Então elas ficam num ponto onde podem receber bastante infiltração. Então por isso que é importante a gente incluir nas rotinas de inspeção, né, que aí seria até uma coisa um pouco mais especializada, né, de ter que subir no telhado ou por dentro, através da colocação de andaimes, a verificação dessas peças. O que o morador de Angra, o que as pessoas que frequentam a igreja podem esperar em relação a esse restauro dessa igreja, se é que seria esse o termo, né? Seria restauro, seria essa reforma? Há uma grande dúvida entre a população, né, sobre o que pode ser feito, o que não pode ser feito num bem tombado, né. A princípio, a gente já gosta de aproveitar essas oportunidades para tentar desmistificar um pouco essa questão de que se não pode fazer nada. Isso não é verdade. Se deve fazer, sim, a manutenção. O que a gente tenta, né, como órgãos, né, órgão técnico orientador, é que essas
manutenções, essas intervenções contemporâneas, vamos colocar assim, elas podem sim ocorrer, mas elas não podem alterar as características que fizeram com que esse bem fosse tombado e as características que fazem com que aquela comunidade se identifique com o bem, né? Então, essa é a orientação que a gente faz. É possível, né, fazer intervenções, mas desde que elas mantenham as características originais. André, aproveitando aqui a sua entrevista, né, como você mesmo começou dizendo, né, já se faz uma reforma na Igreja de Ordem Terceira, que é aquela que fica mais próximo da praça, né? Agora teve esse incidente aí com a Ordem Primeira, que é aquela bem do meio, né, e tem agora tem o terceiro prédio ali, que é o próprio convento, né, que assim como o restante do conjunto, é um prédio bem antigo. Já foi feita alguma vistoria naquela área? A minha sensação é de que não houve um abalo nas estruturas do complexo, né? As estruturas são muito robustas, né? As paredes de alvenaria são largas, com pedras muito grandes, isso a gente pôde notar e nos chamou a atenção. Mas, estruturalmente, o resto do complexo me parece bastante íntegro, tirando alguns pontos, realmente, com a madeira, né? É um dos materiais que sofre mais corrosão devido aos próprios cupins, xilófagos, ou a água. Então, isso precisa ter um cuidado especial. Mas a estrutura em si, a alvenaria de pedra das duas igrejas e do próprio convento não me parecem haver nenhum problema. Como é que está a conversa com a prefeitura, né, do Vifam com a prefeitura, no sentido de recuperar esse bem? Certo. Lembrando que a responsabilidade pelo imóvel é sempre do proprietário, vamos dizer assim, né? Mesmo que o bem seja tombado, né? A gente entende que ele, de alguma forma, pertence à comunidade, né? Ao Brasil, né? Porque é um patrimônio nacional, mas a responsabilidade pela manutenção é do proprietário, no caso, a ordem. Porém, a gente sabe também que é uma associação sem fins lucrativos, então tem muita dificuldade de ter os recursos necessários para a manutenção de um complexo tão grande e com necessidades tão delicadas. Então, o que a gente tem acompanhado é que a Prefeitura de Angra tem prestado auxílio, seja financeiro, como técnico, né, para o desenvolvimento de projetos e a realização de obras de manutenção. Né, a gente entende que também são grandes quantidade de recursos necessários e a gente vai estar orientando, né, do que seria feito da melhor forma, tecnicamente da melhor forma. Lembrando também que esses bens, além de ser também um espaço de culto, né, dessa ordem, ela também acaba sendo um atrativo turístico da cidade. Então, eu acho que justifica dessa forma também ter investimentos do poder público municipal.